ofertando você estar aí preparado com o computador aberto para poder fazer aí todos os trabalhos em paralelo. Então abra aí o Excel, caso você não tenha aberto ainda. Abra tanto qualquer uma das versões, 2003, 2007, 2010, ou mesmo o nosso objetivo de estudo 2013, em específico, seria interessante se você o tivesse. Mas qual que é o objetivo do trabalho? Quando a gente articula alguma ferramenta, recurso de planilha nas provas, eles não vão cobrar de você situações muito específicas, apesar de existirem características próprias de cada versão. O que eles acabam cobrando nas provas é a essência de uma planilha, como trabalhar com ela dentro do funcionamento da lógica, dos recursos que uma planilha oferece. Em específico, trabalhar com fórmulas, cálculos, base para você ter aí referências que possam vir a ser montadas em gráficos, por exemplo. Então é isso que eles cobram. Claro, tem as ferramentas e tudo mais, mas são poucos os detalhes. Por isso, independente da versão, você pode acompanhar e testar aí as ferramentas no seu computador. Inclusive, se você tiver lá o BR Office, o Calc pode estar fazendo os testes. Claro que tem algumas mudanças um pouquinho mais bruscas em relação a essa versão. Mas, primeiro ponto, ao trabalhar com planilha que deve ser compreendido, em específico, tratando-se do Excel, é a ideia do arquivo que você tem. Quando você trabalha com um arquivo do Excel, você tem um arquivo que ele tem um nome diferenciado. Enquanto que lá no editor de texto você trabalha com um documento de texto, aqui ao trabalhar com o editor de planilha você tem um arquivo chamado pasta de trabalho. Então muito cuidado com a nomenclatura do arquivo que você utiliza. Então ela é chamada pasta de trabalho. O que é uma pasta de trabalho? Uma pasta de trabalho é o arquivo que, por sua vez, é composto por uma ou mais planilhas. Ou seja, significa que uma pasta de trabalho pode possuir mais de uma planilha sem problemas. E aí observe na figura que você tem aí no seu material, ou mesmo programa em edição aí. Quando você trabalha com as versões anteriores do Excel, você tinha 3 planilhas por padrão. Mas a partir da versão 2013, em específico, ele começa a oferecer apenas uma planilha, tal qual o BR Office Calc oferece nas versões mais atuais. Então ele mostra apenas uma, mas se você quiser, você pode inserir mais planilhas. Essa é a facilidade de trabalhar com esse cara. Quero inserir outras planilhas sem problemas, você consegue fazer a inserção de outras planilhas. Porque a norma diz, é uma ou mais. Então dá para ter só uma, dá para ter mais do que uma, sem problemas. Não há um limite nominal para a quantidade de planilhas que podem existir dentro de uma pasta de trabalho. Essa quantidade ela vai depender basicamente do conteúdo. Se você pegar uma planilha e encher ela de dados, desde o começo até o fim dela, e tentar replicar várias cópias dela, muito provavelmente a sua pasta de trabalho ela vai suportar poucas planilhas. Aí, no máximo, 100 planilhas. Agora, se você pegar uma pasta de trabalho e simplesmente colocar planilhas vazias ou com meia dúzia de informações ali dentro, você vai conseguir criar mais de 1000 planilhas sem problemas. Então perceba que a ideia básica é o conteúdo, efetivamente. Não há uma restrição exata pela quantidade de planilhas. Então apenas o cuidado em relação a isso. Uma das novidades que você encontra dentro do Excel 2013, nesta relação com a pasta de trabalho, é que dentro do Excel 2010, 2007, 2003, cada pasta de trabalho era aberta, todas elas dentro de uma única janela. Ou seja, eu tinha lá 2 documentos do Excel eram abertos na mesma janela. Agora não. Agora cada pasta de trabalho tem a sua própria janela, independente. O que facilita, por exemplo, você explorar recursos como o Aero. Fazer lá aquela divisão com o Windows 7, lá onde o 7, o Vista, ou aí com o Windows 8, onde você coloca uma janela dividida exatamente a metade da tela, simplesmente clicando pela barra de títulos da janela e arrastando até encostar na borda da janela. Com o Excel era mais complexo fazer isso, por quê? Porque simplesmente ele não tinha esse subsídio de oferecer cada pasta de trabalho separada em uma janela. No Word você tem isso. No Word cada documento é uma janela própria. Aqui no Excel não era assim. Claro, no 2010 ainda tinha como usar-se de artifícios para promover a mesma ideia. Mas no 2013 já é fatídico, cada pasta de trabalho na sua própria janela. Então esse aqui pode ser um argumento, um alvo específico das questões de prova que abordem aí a estrutura básica da parte de editores, principalmente na versão 2013. Mas uma referência que aparece independente de versões é a ideia da tabela de formatos de arquivo. Essa tabela, normalmente, ela é cobrada em relação aos editores de texto, mas ela pode ser apontada sobre planilhas e aqui só para que podemos elencar aí esses dados. Então aqui a gente pode considerar o Excel 2003 ainda e as versões mais atuais dele.
o formato específico. Você tem lá o formato de pasta de trabalho, que é o formato padrão que acabamos de ver. Lembre-se que esse formato ele é reforçado à sua ideia. Olhe lá para a janela e veja que naquela barra onde você tem o fechar, o maximizar ou o restaurar e o minimizar, que é a chamada barra de títulos, o que o programa indica ali para você? Ele indica lá, olha, você está trabalhando com a pasta 01, pasta 02 e assim por diante. Ou seja, enfatizando a ideia de pasta de trabalho. No Excel 2003, ao trabalhar com um arquivo básico, no formato padrão que ele utiliza, você vai salvar um arquivo no formato XLS. O que significa esse XL? O XL provém de Excel. O S provém de Spreadsheet, ou seja, eu tenho uma planilha do Excel em edição. Já nas versões de 2007 até 2013, o que você tem é o acréscimo de um X por conta dos recursos novos que existem. Inclusive, o Excel 2013 tem funções que não existem nem no 2010. Novidades, recursos adicionais que oferecem um funcionamento mais dinâmico para o programa. Mas também existe, assim como nos documentos de texto, modelos de planilha. Você pode criar um modelo de planilha. Esse modelo tem o seu formato próprio, o T dando aquela ênfase de um template. Então também é um template, só que agora do Excel. E na versão 2013, 2010, 2007, o X no final para indicar isso. Também temos aí alguns demais formatos para trabalhar aí com o programa. Cuidado com esses dois formatos, XML e CSV. Eles existem já desde as versões anteriores, mas ainda se mantêm. O XML é aquele formato de uma linguagem de marcação estendida, extended, ou seja, é uma variação do formato HTML para que você possa trabalhar com outros recursos, outras informações. O CSV é também um formato típico de provas onde você pega aí carreiras fiscais, abordando efetivamente ele com mais afinco. Pode aparecer em carreiras administrativas sem problemas. O que é o CSV? É um arquivo separado por vírgulas. Então você tem aqui que cada coluna, por exemplo, fica separada por vírgulas. Seria essa a ideia de um formato de arquivo CSV. Mas ele tem muitos usos práticos, principalmente quando você tem uma tabela, uma planilha de dados, e você quer usar ela para fazer alguma importação por outro programa, você quer fazer uma lista. Então ela auxilia nessa situação de trabalhar com programas com estruturas diferenciadas. É como se fosse você criar uma linguagem padrão entre eles. Também funciona nas versões atuais. O que você deve lembrar é que as versões atuais têm que ter preocupação com as versões que existiam anteriormente. Então o Excel 2007, 2010, 2013 conseguem salvar o arquivo no formato XLS, que era lá o formato para que possa ser trabalhado por outro usuário que só tem o 2003. Então por isso que ele mantém essa relação. E o ODS? O ODS, o que você precisa lembrar? O ODS é o formato de arquivos padrão do BROffice Calc, do BROffice de modo geral, planilha do BROffice. Ou seja, quando você pega o Office 2013, você consegue tanto salvar arquivos com o formato padrão do BROffice, quanto abrir arquivos com o formato criado aí pelo BROffice. Então é essa relação que pode ser extraída desses formatos. O formato PDF. O formato PDF é aquela velha história. Na versão 2013, simplesmente ele não trabalhava com esse formato, não fazia nada com ele. Já nas versões novas, 2007, 2010 e também 2013, você consegue gerar um arquivo PDF indo lá no menu Arquivo, a opção Salvar Como. E você simplesmente na janelinha Salvar Como vai escolher o formato PDF. Mas o 2013, além do salvar como, tem que considerar que ele tem a opção exportar como PDF, ou a opção exporta como PDF. Aqui é o que ele faz, na verdade, por isso sem o R. Então ele exporta o arquivo como um arquivo no formato PDF. Então cuidado com essa relação, porque é uma novidade, uma nova ferramenta, apesar de já existir e ainda existir aquela que até então existia das versões anteriores. Então cuidado com essas colocações sobre os formatos do arquivo. Existem outros muito raros de serem citados, mas os principais são estes. Quando a gente trabalha com a pasta de trabalho, nós vemos que ela é composta por planilhas. Logo, temos que saber o que é uma planilha, entender melhor essa estrutura. Uma planilha ela pode ser definida como sendo um reticulado, ou seja, uma estrutura composta por linhas e colunas, onde, quando você vai trabalhar com elas, basicamente, você primeiramente trabalha com as colunas e as linhas vêm logo na sequência, em termos de identificação. E o que você precisa ainda observar é que as colunas são identificadas por padrão, por letras, e as linhas são representadas por números. Quando você falar, pô, não gosto de usar letras, eu quero usar número também para coluna, dá. E essa pode ser a questão da prova. Olha, eu tenho aqui a estrutura de uma linha e uma coluna identificadas por números. Quer dizer que foi modificado lá dentro das opções do programa
tal propriedade, pois por padrão é a letra que identifica a coluna. E outro fator extremamente importante, a quantidade de linhas e colunas. No Excel 2013, você tem um total de 16.384 colunas e 1.048.576 linhas. O que é importante dessa relação é que esse total de linhas e colunas é um total fixo, ou seja, sempre vai ser 1.048.576 linhas. Principalmente as linhas você precisa se fixar a este valor. Por quê? Colunas são letras que representam ela. Então, colunas é mais difícil você contabilizá-las. Agora, linhas está numerado de 1 até 1.048.576. Então, você sabe que a última linha é aquela. E aí vem justamente a contrapartida. Quando você trabalha com linhas e colunas, você pensa, pô, mas o editor de planilhas ele tem lá a opção para inserir linhas, não tem? Tem. Mas quando eu insiro uma linha, ele vai criar a linha 577 lá no final? Não. Vai ser sempre 1.048.576. Por que essa quantidade fixa de linhas? Porque o programa já traz a planilha pronta, ao contrário de uma tabela. Quando você vai criar uma tabela, você vai dizer quantas linhas e quantas colunas você quer para aquela tabela. Aqui não, aqui já é desse jeito, ou você usa ou não. Agora um cuidado, a planilha ela tem este tamanho, mas não quer dizer que o arquivo seja tudo isso. E aí vem pegadinhas e provas no que diz respeito a essa ideia. Por exemplo, se eu simplesmente escrevi algum texto, algum dado dentro dessa célula e depois escrevi algum dado dentro desta outra, e eu, por exemplo, estiver com esta célula selecionada e apertar a tecla de atalho Ctrl+End. Ctrl+End é uma tecla de atalho que nos editores de texto, dentro do navegador de internet ou mesmo no editor de planilha, ele vai para o fim. No caso do documento de texto, para a última posição de texto. No caso de uma página de internet, para a última posição da página. No caso de uma planilha, para o final do documento. Mas é aí que está o X da questão. O que é o final do documento? É a última posição de linha e coluna? Não. O final do documento é simplesmente a linha e a coluna que trazem justamente o encontro do que foi utilizado. Então a última posição, considerando esse pequeno esboço, é simplesmente essa célula. Por quê? Porque a última linha usada foi a linha 3, a última coluna usada foi a coluna C. Então eu vou buscar aquilo que está no encontro da última linha com a última coluna usada, e ali eu tenho exatamente a última posição do texto. Então, Ctrl+End vai selecionar aquela célula, assim como Ctrl+Home seleciona a primeira. Por quê? Porque é a tecla básica para navegar aí entre arquivos. O mesmo princípio funcionaria para editor de texto. Ctrl+Home vai lá para a primeira posição do documento de texto. Então, é esse o cuidado que você tem que começar a imaginar. Que você tem aquilo disponível, mas não quer dizer que esteja efetivamente em uso. O programa ele vai se adaptando à sua necessidade. E aí vem a grande pergunta. Se quando eu insiro uma linha ele não aumenta, o que efetivamente acontece? Quando você trabalha com a opção de inserção e exclusão, simplesmente você vai ter essa colocação. Ao inserir linhas, na verdade, o que ocorre é um deslocamento. Então você pode subentender essa ação simplesmente como deslocar linhas para baixo. Então cuidado com a referência. Se inserir desloca para baixo, quando você trabalha com a opção simplesmente de excluir, ele vai fazer o contrário. Enquanto que inserir vai deslocar para baixo, o excluir simplesmente vai trazer as linhas para cima. Com cuidado. Além de trazer as linhas para cima, ele também vai apagar aquela linha que foi selecionada. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o nosso texto ali, aquela planilha, se eu selecionar a linha 1 e mandar excluir a linha 1, simplesmente vai apagar todo o conteúdo da linha 1 e a linha 2 vai subir, tomando a posição da linha 1. Ou seja, a linha 1 ficaria vazia. A linha 3 tem este texto, não tem? Esse texto ele subiria para a linha 2. E assim por diante com todas as células, fazendo com que a última linha de número 1.048.576, fosse preenchida com o conteúdo todo em branco, porque eu tenho que manter sempre 1.048.576. Então, cuidado com a opção para excluir as linhas. Ele vai puxar para cima, enquanto que inserir vai empurrar para baixo. E pensando em termos de coluna, a lógica é a mesma. Coluna vai empurrar para a direita para inserir e vai puxar para a esquerda para excluir a coluna. Lembrando que também apaga o conteúdo da coluna. Então, muito cuidado com essa utilização básica. Ele desloca efetivamente. Para fazer o teste final em relação a essa palavrinha-chave, que é a palavra deslocar,
Simplesmente faça o seguinte, em qualquer versão do Excel, vá lá na última linha. Como você vai para a última linha de uma planilha rapidamente? Simplesmente clica aqui numa parte que tenha conteúdo, a última célula que tenha conteúdo na sua janela visível e aperta a tecla Ctrl e a flechinha para baixo. Aquelas flechinhas de navegação lá, setinhas de orientação, clica naquela para baixo. Por quê? O que ela faz é navegar entre as células que tem conteúdo. Como que depois dessa célula, a princípio, não vai ter conteúdo, ela vai para a última linha. Pronto, você foi rapidamente até ela. Ctrl e flechinha para baixo. E lá, eu quero que você simplesmente faça o seguinte, digite algum texto na linha 1.048.576, isso na coluna A, e digite algum texto na linha 1.048.575, também na coluna A. E depois, volte no começo, Ctrl Home, lá na primeira célula e tente inserir ali uma nova linha. O que vai aparecer? Uma mensagem para você dizendo que deu erro, dizendo que não foi possível deslocar as linhas, porque ao realizar tal deslocamento, eu vou perder o conteúdo daquelas células. Então o programa ele já imagina que possa ocorrer tal problema. Por quê? Você é uma pessoa que, assim como a grande maioria, não tem capacidade de saber exatamente o que está presente dentro das 1.048.576 linhas exatas do programa. Pô, você está digitando a planilha lá na linha 1. Só lembrar o que tinha na linha 1 milhão e pouco? Pô, simplesmente é algo que vai sacanear. E corre o risco de você aqui precisar de uma linha, por exemplo, e solicitar a inserção. E o que aconteceria com aquela última? Você corre o risco de perder. Então o programa já se precaver dessa situação, evitando que ela ocorra para que você não perca os dados. Porque daí sim você iria ficar chateado. Tá, como é que eu vou fazer então para poder inserir essas linhas? Obrigatoriamente você vai ter que excluir espaço em branco. Percebeu que mesmo tendo esse espaço todo aqui em branco, entre a linha 4 e a linha 1.048.574, ele forçou a empurrar elas também para baixo na inserção? Por que ele simplesmente não ocupou esse espaço vazio? Porque ele vai trabalhar na planilha de uma forma única. Ou seja, incluir uma linha ou mais, ele vai empurrar aquela exata quantidade para baixo, independente se tem ou não conteúdo dentro das devidas células. Então, cuidado. Como eu faço para fazer essa inserção de linha? Se eu quiser mais de uma linha, selecione a quantidade de linhas que você quer. Ou, claro, vá através da aba inserir ou da página inicial, encontre a opção direta ali para inserir linhas e use-a. Mas, normalmente, nas provas, eles vão trazer o uso prático. Clicar com o botão direito do mouse sobre o título de uma linha ou de uma coluna e ali dentro das opções escolher a opção para inserir a linha ou a coluna. E assim o programa vai inserir a quantidade de linhas ou colunas que você previamente selecionou antes de executar a ação de inserção. Então é assim que você vai manipular esta ferramenta e o cuidado, claro, na ideia de deslocamento, que é onde aparece a maioria das perguntas. Pegadinha da prova vai vir como? Ele vai dizer assim para você, tomando essa situação, selecionou-se a linha 2, por exemplo. Vamos colocar mais um texto aqui na linha 2, colocar aqui o número 2, para indicar que é a linha 2, a priori. Selecionei a linha 2, cliquei com o botão direito no mouse sobre o número 2 da linha, no título ali da linha, e escolhi a opção inserir, para inserir uma nova linha. Será inserida uma linha em branco antes ou depois da linha selecionada? Olha que sacanagem. Se você tiver uma prova de múltipla escolha, é mais fácil. Agora, múltipla escolha tem que ter o cuidado de analisar em relação às alternativas. Agora, certo e errado, ali complicou porque você tem que ir na interpretação. Olha o que vai acontecer. Você selecionou a linha 2 e mandou inserir. O que ele faz? Ele vai deslocar para baixo, inclusive a linha 2. Vai dar a sensação de que ele criou uma linha em branco antes, mas foi exatamente antes? Foi exatamente na mesma linha. É a linha 2 que vai ficar em branco. Esse 2 aqui, ele vai ir para a linha 3 e esse texto vai para a linha 4. Então eu vou empurrar para baixo essas informações. Então a ideia é, em relação ao conteúdo selecionado, a linha em branco ficou antes, realmente. Agora, em relação à linha da planilha, a linha em branco ficou no mesmo lugar daquela linha que você acabou de selecionar. Então é esse o cuidado que você tem que ter. Por isso, saber que ele desloca é mais garantido, que é simplesmente um conhecimento que deriva essa ideia de deslocamento. Cuidado com ele. Na sequência, o que nós precisamos entender ainda sobre planilhas? A ideia básica de operações. Porque a finalidade básica de uma planilha é cálculo. E para poder calcular, primeiro você tem que dizer para o programa o que deve ser calculado. Olha, o que vem aqui dentro dessa célula é para ser calculado. Como que você avisa isso para o programa?
Simplesmente você vai fazer uso de células chamadas células de absorção. Estas células de absorção também são chamadas de célula de resultado. O que elas fazem? Simplesmente são células onde você vai indicar, olha, calcule o que vier aqui dentro dessa célula. E como eu faço essa indicação? Você usa indicadores de célula de absorção. No Excel você tem 4 básicos. O igual, que é o padrão que você utiliza, o mais, o menos e o arroba. O arroba, ele vem aí da história, ao longo de que era utilizado o programa. Lembrando que Microsoft Excel não é produto da Microsoft. Hoje é, mas ele não foi criado, inventado pela Microsoft. Ela adquiriu ele e fez as suas adaptações, melhorou, claro, o programa. Mas, por padrão, ela utiliza o igual. O mais, o menos, como que ficaria? Por padrão, você escreve lá, igual 5 mais 5. Dentro da mesma célula, aparece o resultado. 10. Você pode também usar o mais 5 mais 5. Também será calculado o resultado da mesma célula, vai aparecer como sendo 10. Você também pode usar o menos 5 mais 5. Só que aqui tem que ter um cuidado. Esse menos, além de dizer que é para calcular o que vem na frente, está dizendo que o 5 é um valor negativo. Por isso o resultado é, devo 5, pago 5? Ficou 0? Então cuidado com a lógica. O arroba, ele aparece também, pode aparecer em situações do tipo arroba 5 mais 5. Mas se você tentar fazer ali, ele vai dar um monte de errinho antes de realizar, aparecer ali o erro no final das contas. Mas ele é mais citado neste caso, citando funções, principalmente a função soma. Porque aqui, na verdade, eles estão cobrando se você tem noção do arroba. Então, é possível fazer este uso? No Excel, sim. No Calc, não. Então, se escrever lá, arroba, soma, abre parênteses, A1 até A5, fecha parênteses, ele vai entender que é para calcular a soma? Sim. Mas também você vai observar que em todos esses 3 últimos casos, como o operador padrão é igual, mesmo depois de você ter inserido assim, apertado Enter, se você der um clique duplo nessa célula onde já está o resultado, você vai ver que o mais vai dar lugar para o igual. Vai ficar lá igual 5 mais 5. É a mesma operação. Aqui no segundo caso do menos, cuidado, ele vai ficar igual menos 5 mais 5. Porque o menos, ele é entendido como cálculo, mas também está ali para dizer, olha, é um valor negativo. Então cuidado, perceba essa adaptação. A mesma coisa acontece aqui, ele vai ficar lá igual, soma, e vai trazer o intervalo a ser somado, de A1 até A5. Então apenas o cuidado em relação ao uso desses carinhas, que são os indicadores de células de absorção. Mas, e se eu não quiser calcular, mas precisar colocar o igual? O que eu faço? Você pode formatar a célula como texto, forçar uma situação de texto ou simplesmente fazer uso deste outro sinal, que é como se fosse um sinal que anula os indicadores de célula de absorção. Que sinal é este? A aspa simples. Você escreveria lá aspa simples e dentro você colocaria lá igual aí 5 mais 5. O que vai acontecer? Você disse para o programa que não quer mais calcular. Assim, quando você apertar Enter, vai ficar escrito apenas o igual 5 mais 5. A aspa simples não aparece. Dá para você utilizar outras expressões, como por exemplo, você colocar ali a ideia das aspas duplas e fechar com aspas duplas. Só que as aspas duplas vão ficar escritas, vão ficar visíveis no resultado final. Já a aspa simples, não. Então você tem o indicador de célula de absorção, que é para calcular, e o cara que diz quando você não quer que seja calculado, mesmo tendo iniciado com um indicador de célula de absorção. Iniciado entre aspas aí, né? Modo de dizer. Então cuidado com os indicadores de célula de absorção. Mas calcular efetivamente envolve operadores aritméticos. Você precisa fazer contas básicas, do tipo soma, então você coloca lá igual 5 mais 5, operação de soma, subtração, igual 5 menos 5. Observe que vai ter aí dentro da célula os devidos resultados. Então, vai trazer esses resultados. Asterisco é o operador de multiplicação. Então, cuidado. Se você quiser multiplicar, você coloca lá igual 5 asterisco 5. Resultado, 25. Enquanto que a divisão é a barra. Então, você coloca lá igual 5 barra 5, o resultado vai ser 1. Mas a peculiaridade da divisão é que ela muitas vezes pode gerar um probleminha. Que problema? Quando você tiver lá, igual 5 barra 0. Existe divisão por zero? Não. Então o programa vai acusar isso daqui dentro da célula, que ocorreu uma divisão por zero. E a exclamação. Então aqui é uma indicação de erro, avisando o usuário, olha, em algum momento da expressão que você escreveu, ocorreu uma divisão por zero. E às vezes a prova cobra exatamente esta essência. O que isso significa? O que é esta indicação? É um erro de divisão por zero.
Aqui você tem um operador de potenciação ou exponenciação. O que esse cara faz? Simplesmente ele vai pegar uma base e vai fazer essa base elevada a uma potência. Matematicamente, essa expressão ela corresponde a 2 elevado ao cubo. Só que se você escrever isso dentro de uma célula, dá para escrever? Dá. O programa vai entender como um texto. Ele não sabe que é para calcular. Para indicar esse cálculo, você usa o 2, chapeuzinho 3. Então é ali que mora a pegadinha em relação ao uso deste operador. Outro operador também bastante articulado aí como pegadinha de provas é o operador de percentual ou porcentagem. Esse cara, ele é um operador unário, ou seja, é simplesmente o cara, o símbolo ali sem mais nada. Ele é uma operação. E esse tem uma dica que vai ajudar você em qualquer situação. Toda vez que esse carinha aparecer, substitua ele por uma divisão por 100. Toda vez. Tipo, se estiver lá dentro de uma célula do programa, o número 5 e o sinal do percentual, substitua ele por uma divisão por 100. Porque é esse valor que está dentro da célula, o 5 dividido por 100, ou seja, 0,05. Então, cuidado com a situação. A dica é, apareceu o sinal do percentual, substitui ele pela divisão por 100, basicamente. Então, aqui o que você vai fazer é basicamente isso. Você tem o 50%, não é substituir pela divisão por 100? Então 50%. O que vai aparecer dentro desta célula? Simplesmente vai aparecer como resultado o 0,5, porque eu coloquei 50%. Ele não vai ficar escrito assim, porque eu estou fazendo uma expressão aritmética, um cálculo. Claro, se eu não colocar o igual, aí vai aparecer o sinal, mas cuidado com a situação. Aqui você tem uma outra equiparação. Por exemplo, quando você quer calcular um percentual de outro valor, pensa na matemática. Eu quero 10% de 200. Matematicamente falando, você escreveria assim: 10% de... Na matemática você sabe que é multiplicação, 200. Não está errado escrever assim. O programa vai entender se você escrever 10% asterisco 200. Porque simplesmente ele sabe que esse percentual é uma divisão por 100. E aí fica tudo certo, tudo tranquilo. Então o cuidado é justamente entender que as duas expressões vão fazer exatamente o mesmo cálculo. Ou seja, vão pegar o 200 e vão multiplicar ele por 0,2. Né? Ou melhor, por 0,1, que é 10 dividido por 100. Então simplesmente vai aparecer aqui para você como resultado o número 20. Cru e seco, só o número 20 como resposta. Isso para calcular o percentual de um valor. Aí vem a pegadinha da prova dizendo assim: quero calcular 200 mais 10%. Mas é mais 10% de quem? De 200. A questão não vai escrever isso, mas você tem que subentender. Na calculadora, você escreveria assim, a calculadora ia trazer o resultado. Mas isso aqui não é uma calculadora. Isso aqui é uma expressão aritmética. Tem que estar pontuada. Ou seja, se você escrever essa expressão exatamente como ela está aqui, vai aparecer esse resultado, por um erro de matemática básica. Por quê? Olha, em termos gerais, o que você fez. 200 mais 10, o percentual não é a divisão por 100? Substitui. 10 dividido por 100. Dá para somar direto? Nem pensar. O que você tem que fazer? Fazer o mínimo múltiplo comum entre 100 e 1. 100 dividido por 1 dá 100 vezes 200, 20 mil. Então você coloca 20 mil ali. E ainda, você vai pegar 100 por 100, dá 1. Vezes 10, 10. Logo, o resultado obtido aqui seria o quê? Seria 20 mil e 10 dividido por 100. Contenha-se na sua mania de cortar zeros. Só corte o zero se você conseguir cortar todos, quando envolver o operador de percentual. Só nesse caso. Por quê? Porque aí você pode cair em pegadinhas, se você começar a cortar zero à toa. Primeiro, o Excel ele consegue representar valores assim, mas não é a forma padrão dele trabalhar. Esse aqui é o valor no formato de fração. O programa ele vai entender o quê? Bom, se você expressou o percentual, eu imagino que você saiba que ele significa uma divisão por 100. Ou seja, tanto que o programa pegou esse percentual e substituiu pela divisão por 100. O que ele vai fazer? É justamente o inverso. Ele vai pegar essa divisão por 100 e colocar no lugar o percentual, chegando exatamente a essa expressão. Mas você deve considerar ainda que este valor é a mesma coisa que 200,1. Em termos de equivalência numérica, estes três números representam a mesma coisa, 20.010%. 200,1 ou 20.010 dividido por 100 é exatamente o mesmo número que você tem ali representado. Então, o que você deve fazer efetivamente para realizar 200 mais 10% de 200? Simplesmente você faria a expressão 200 mais quanto é 10% de 200? Aí você tem que fazer aquela expressão que calcula os 10% de 200.
Então assim você teria como resposta a ideia de que esse cálculo, como vimos anteriormente, vai trazer a resposta número 20 e eu vou somar esse 20 com os outros 200, obtendo por fim o resultado 220 sem nenhum formato, sem nenhuma complicação. Então esta é a essência de trabalhar com esses valores. Cuidado com essas pegadinhas e principalmente pegadinhas que envolvam a matemática básica envolvendo os operadores aritméticos. Vamos a alguns exercícios para praticar essa lógica toda. O software aplicativo de planilha eletrônica Microsoft Excel permite a realização de diversos tipos de cálculos, considerando a aplicação da fórmula igual 3*3, assinale a alternativa que apresenta o valor numérico correto que será gerado como resultado 0, 1, 3, 6 ou 9. Tá de sacanagem? Ele colocou ali simplesmente 3*3, ele quer saber o que o asterisco faz. E ele nem complicou sua vida, nem colocou uma alternativa ali do tipo 27 para tentar fazer você se confundir com a potência. Simplesmente 3*3 é 3 vezes 3 é 9. Tranquilo, a alternativa E é a alternativa correta. Próxima questão. Os operadores aritméticos do Excel 2013 para multiplicação, divisão, potenciação e percentagem são respectivamente asterisco, barra, chapeuzinho ou acento circunflexo e o percentual. Tranquilo? Trouxe exatamente todos eles. É assim que aparece questão curta e seca? Também. Como também a ideia de usar os operadores aritméticos explorando a matemática básica. Então cuidado, a precedência de operações ela deve ser considerada em que quesito? Você tem vários tipos de operadores. Você vai trabalhar com operadores no nível mais básico, que é aquele que sempre vai ser calculado primeiro, que é o operador menos, só que não é a subtração. É o menos de negação, é o menos que diz que o valor é negativo. Depois, o que você tem como base? Os outros operadores unários, o próprio percentual. Ele é um operador também que vai ser executado na sequência. Depois, o acento circunflexo, que é a potenciação. Depois, multiplicações e divisões no mesmo nível. E depois, somas e subtrações. Então, cuidado com essa sequência de operações, pois ela é que vai determinar o resultado da sua conta. Então, atenção a esse detalhe, correta a questão. Próxima questão. Uma planilha criada no Excel 2013 e armazenada em um arquivo no formato XLSX pode ser exportada para o padrão XML por meio do próprio Excel? Ora, o formato XML é um formato possível de ser manipulado com o Excel, então você simplesmente vai lá, tem a planilha já no formato XLSX, vai no menu arquivo, opção salvar como e escolhe o formato XML, sem muito estresse, sem muito problema. Correta a questão também. Espero que aí você tenha uma noção de como essas questões aparecem na sua prova e assim possa articular e treinar melhor essas expressões, beleza? Um forte abraço e até mais!